Oi, pronto. Boa noite a todos. Queria reforçar o pedido de desculpas pelo atraso. Chegou o professor. Já estava até me adiantando aqui já para uma grande entrada triunfal do professor que vai falar sobre Habermas. Eu sou doutorando do Sociofilo aqui no IESP. E para mim é um grande prazer poder apresentar o André hoje. É um parceiro de discussão. Inclusive, eu tenho certeza que a palestra dele vai ser muito boa, porque, tanto quanto eu sei que ele tem uma preocupação muito grande, não só com questões de pesquisas, mas também com a questão do ensino. De modo que eu tenho certeza que a noite vai ser muito agradável e muito ilustrativa sobre esse autor tão difícil e ainda assim tão importante, que é o Jürgen Habermas. A formação do André, ele fez a graduação no IFIX, no UFRJ, com laurea acadêmica. Realmente isso já revela a dedicação que ele tem à disciplina. E também foi impressionante nesses dias todos perceber a quantidade de alunos do André no período em que ele foi professor nessa mesma instituição, que estiveram presentes aqui ao longo dos 3 encontros que nós tivemos, hoje é o 4º. Então, o mestrado e o doutorado do André foram aqui no IESP, dentro do Sociofilo. O título da tese dele foi Na Carne do Social, Dom Constituinte, Metamorfose do Político e Paradoxos da Reconstrução Democrática. Foi uma tese impressionante, deixou todos assustados quando a gente recebeu, não só o título, mas quando a gente recebeu o texto para poder ler e comentar o texto. Era um texto de mais de 500 páginas, deu muito trabalho para todo mundo. Mas, realmente, a capacidade dele de escrever e de compreender tantos autores e conseguir sintetizá-los numa tese é realmente impressionante. Hoje, o André é professor da Faculdade de São Bento e também participa atualmente do IBMEC. E tem estudado principalmente... Vou falar agora, com muito prazer, teoria crítica, que em determinado momento eu já me senti isolado estudando teoria crítica, agora eu tenho mais um colega para discutir, e tenho certeza que a aula de hoje vai ser de grande proveito para todos. Boa noite. Eu vou falar em pé porque eu me sinto um pouquinho aprisionado se eu ficar sentado, já que eu já fico me sentindo aprisionado por estar falando no microfone. Seriam 2 prisões que iriam me levar a me sentir numa situação de distorções sistemáticas da comunicação. Não iria ser bom. Tá? Por favor, se eu estiver fazendo... porque eu não tenho costume. Bem, a aula de hoje, Jürgen Habermas... Ação comunicativa, esfera pública e distorções sistemáticas da comunicação. Bem, eu vou introduzir o autor, um autor que quase todos ou todos já ouviram falar. Quase todos ou todos têm ciência de algumas ideias, porém, poucos acabam realmente se debruçando sobre a obra dele e muito poucos o compreendem, já que acabam tendo noções muitas vezes vagas sobre ele e que reduzem a questões bobas, como, por exemplo, distinção entre ação comunicativa e ação estratégica, a ponto de até ter professor, isso, quando o aluno no IFIX, eu escutei isso, não vou falar quem foi o professor, reduziu a ação comunicativa ao lema de Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica. Não é uma boa iniciação a Habermas.
Quem é que vai passar? Diogo, tem como passar? Bem, ação comunicativa e esfera pública são os dois conceitos normativos dele, são dois conceitos que dão a perspectiva normativa para que, em seguida, nós entremos na concepção, no projeto de distorções sistemáticas da comunicação. A aula está reduzida em 5 tópicos, tá? E, inicialmente, eu vou entrar no Habermas, tratando da problemática da relação entre teoria e praxis, que ele aborda em geral, mas também aborda no contexto específico, que é aquele de qual é o papel e como se articular a teoria e a praxis numa civilização de capitalismo tardio, onde a ciência e a técnica são os motores da produção, onde há uma cientificação tanto da técnica quanto do político. É o ponto de partida dele, tá? Que ele aborda nas obras dos anos 60, Teoria e Praxis, Conhecimento e Interesse, Técnica e Ciência como Ideologia. Em seguida, nós vamos entrar na crítica dele à hermenêutica, que é aí que fica manifesto o projeto de distorções sistemáticas da comunicação como sendo aquilo que uma teoria crítica deve criticar. O que é fazer teoria crítica? Como fazer teoria crítica? De um lado, é criticar a tecnocracia, decisionismo, positivismo. Do outro, assinalar os limites da hermenêutica. Tá? E o projeto de distorções sistemáticas vem nesta via de recusa ao mesmo tempo do tecnicismo e do positivismo e da hermenêutica. Depois vamos entrar com, afinal, a apresentação de qual seria a ciência, qual seria a perspectiva normativa que autorizaria uma teoria crítica a fazer essa crítica das distorções da comunicação. Em seguida, nós vamos entrar nas frentes de pesquisas em patologia da comunicação assinaladas pelo próprio Habermas. Isso a gente vai fazer na segunda parte da aula. Passa aí, Diogo. Bem, teoria e praxis. Pode passar. Primeira coisa, ele aborda a questão da teoria e praxis na década de 60 a partir de 4 perspectivas. Tá? Ele mesmo fala isso. Em primeiro lugar, ele tem uma investigação histórica do problema. Isso ele faz na teoria e praxis. Tá? Uma história da filosofia prática. Desde a antiguidade, como que a política era compreendida na antiguidade, e com essas transformações da concepção de filosofia prática. Quais são as transformações na concepção de praxis, na sua relação com a teoria, que levam ao nascimento da filosofia social, é o termo que ele utiliza, tá? Com Hobbes, com Maquiavel e depois com Hobbes. E depois como é que, com o nascimento da filosofia social, prepara-se terreno para nascer as ciências sociais e políticas modernas no século XIX, virado ao século XX. Tá? E essa é a primeira perspectiva onde ele aborda o tema, de uma investigação histórica. Em segundo lugar, ele faz uma investigação epistemológica, que é num livro que eu não vou abordar aqui, só vou falar bem tangencialmente, no conhecimento e interesse. Ele vai investigar quais são em termos epistemológicos, como que teoria e praxis se articulam, refletindo numa perspectiva, ao mesmo tempo, epistemológica e antropológica, sobre a relação entre conhecimento e interesse. Como que a fundação de um conhecimento só se faz a partir de uma referência transcendental ao interesse. É uma questão extremamente complexa, que apenas podemos dizer o seguinte: a partir disso, ele faz uma tipologia das ciências, apresentando 3 tipos de ciência, basicamente. As ciências empírico-analíticas, as ciências praxeológicas e depois as ciências críticas, a perspectiva crítica, que já abre o caminho para uma investigação de distorções sistemáticas. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Depois ele faz uma investigação sociológica, ele faz isso simultaneamente. Né? Essas 3 investigações são feitas simultaneamente na década de 60. Uma investigação sociológica das relações de ciência política e opinião pública, onde investiga a formação da esfera pública na tese dele,
tanto sociológica, quanto histórica, quanto também filosófica. Como que surge não somente uma instituição que podemos denominar como esfera pública, nos séculos XVI, XVII, no período do capitalismo liberal e XVIII, como também surge uma ideologia da esfera pública, uma reflexão sobre o papel da esfera pública para que os poderes políticos sejam legitimados. Surge a perspectiva liberal, surge a perspectiva hegeliana e surge a perspectiva marxista. E ele faz uma análise dialética dessa transformações de uma ideologia da esfera pública para depois mostrar como que essa esfera pública liberal, nascida nos séculos XVII e XVIII, se sofre mutações estruturais que levam a uma perda dos princípios de publicidade, no sentido kantiano do termo, para passar a ser uma esfera pública publicitária. E aí você tem uma transformação onde o próprio princípio da esfera pública se perde em termos sociológicos. É uma tese extremamente forte, eu considero o melhor livro dele, mas não é só nessa tese que ele aborda essas questões da relação de ciência, política e esfera pública. Ele também aborda em uma série de artigos que são compilados depois, uma parte em teoria e praxis e outra parte em técnica e ciência como ideologia. E, por último, a última abordagem da relação de teoria e praxis é, afinal, o desenvolvimento de uma teoria social crítica, a famosa teoria do agir comunicativo, onde ele, ao mesmo tempo, oferece uma perspectiva teórica e metodológica de uma teoria que permite, ao mesmo tempo, fundar-se numa teoria social e criticar as sociedades do tempo presente. Vai lá, Diogo. Bem, o ponto de partida, para entender bem o Habermas, é ir lá, naquele texto, o primeiro capítulo de Teoria e Praxis, que é um capítulo sublime, e o segundo também, são dois grandes textos do jovem Habermas, e ver como é que ele diferencia política antiga e política moderna. Essa tabela aqui resume bem a diferença. Não vou lê-la, tá? Depois eu posso disponibilizar material. Na política antiga, você tem um vínculo entre política, ética e legalidade, que se dissolve na política moderna, que se transforma. Já no período medieval, com a formação do conceito de sociedade, o Tomás de Aquino, mas depois Maquiavel e Hobbes são essenciais nessa dissociação, que é uma dissociação fundante do discurso moderno, do discurso da modernidade, discurso filosófico da modernidade, tal como aquele livro que ele vai escrever já na década de 80, ele se funda nessa dissociação das esferas de valor, tá? Como a gente, boa parte de sociólogos sabe que é uma referência a Weber. Essa dissociação, ela é a base da política moderna, que se diferencia da política antiga. A política antiga, para fazer associação, ela precisa de uma concepção de cosmos e essência humana que a funda. Por sua vez, a política moderna, ela faz essa dissociação, levando ao processo de objetivação da natureza, por um lado, e, por outro lado, uma concepção histórica de natureza humana. Você tem também o surgimento do discurso histórico. Bem, o que nos importa aqui, para entender bem o Habermas, é entender que, na política antiga, você tem o conceito de praxis, na polis, como forma de realização da essência humana. O humano é um animal político, para remetermos a Aristóteles. E é somente na praxis realizada na esfera pública, onde seres humanos igualmente livres, num princípio de isonomia, dialogam e buscam se entender sobre questões relativas ao que fazer em busca de uma boa vida, ou melhor, de uma vida boa, porque não é só boa vida, é uma outra coisa, que dá outro significado em português, uma vida boa. Essa perspectiva de política que orienta a antiguidade, ela se funda no discurso e na busca de entendimento. Na política moderna, você tem uma reversão do conceito de política, onde o conceito moderno, fundado por Maquiavel, por Hobbes e depois apropriado pelas ciências políticas modernas, essa concepção de uma polis baseada num princípio dialogal em busca de uma felicidade, de uma harmonia, ela se perde. Tá? Aquilo contra a qual Aristóteles discursou contra os sofistas, uma perspectiva moderna, de uma política que poderia apenas se fundar na dominação, se torna a perspectiva de política moderna. Política é, antes de tudo,
Política é, antes de tudo, dominação e uma questão de como fundar uma ordem de coisas tecnicamente eficiente. A perspectiva em busca de determinada finalidade. No caso hobbesiano, o bem-estar e a segurança de vida das pessoas, porque um Estado se funda não em princípios éticos, mas sim no medo da violência e da morte violenta. Essa transformação é fundamental para o Habermas, e a gente sai daqui, porque a política, no mundo moderno, é baseada no princípio de técnica e não de praxis. E anotem bem a diferença entre técnica e praxis, que é fundamental para tudo que vem depois na obra de Habermas. Há duas compreensões da questão do agir: a técnica e a prática. A técnica é aquela dimensão da ação humana onde nós estamos numa situação de buscar uma finalidade diante de um cálculo de eficiência, de adequação meios e fins. A praxis é aquela onde a ação não está envolta com uma melhor adequação entre meios e fins, mas sim numa busca de entendimento sobre os fins da ação. E essa distinção é fundamental para o Habermas, porque se na perspectiva da técnica se busca uma ciência dessa tecnologia, uma ciência, um conhecimento de como que as coisas no mundo se articulam por meio de relações causais, como que podemos saber as relações causais do mundo, como podemos explicá-lo para melhor dispormos tecnicamente dele. Essa é a questão técnica. A questão prática não é uma posição de objetivar o mundo para saber e dominá-lo, seja o mundo da natureza, seja o mundo social. A questão da praxis é uma relação de intersubjetividade. Como nos entendermos sobre, afinal, o que é o mundo, como organizá-lo em termos de regras e como também nos realizarmos diante desse mundo segundo determinadas regras e organizado diante de um determinado estado de coisas objetivos. A concepção de praxis é mais ampla do que a de técnica. E a gente já sabe, pelo pouco que a gente ouve falar do Habermas, que ele se recusa a reduzir a questão política e a questão da praxis a apenas a dimensão técnica. E traz à cena a necessidade de quê? De uma concepção de praxis que seja compatível a uma sociedade científica e técnica, a uma sociedade onde não é possível mais pensar em termos de cosmos e essência humana, não é possível mais pensar na possibilidade de uma política ser apenas retórica. Política também é organizada pela ciência e pelo conhecimento científico. Não somente sofistas, não é chamar os sofistas de volta, não é chamar os filósofos de volta e nos entendermos sobre o que devemos fazer. É transformar o conhecimento científico em técnico em algo que pode ser apropriado por pessoas que querem decidir sobre as coisas em termos práticos e não apenas técnicos. A gente vai entender melhor mais à frente. Passa aí, por favor, Diogo. Bem, no dogmatismo, razão e decisão, vou passar muito rápido, porque o nosso tempo espremeu um pouquinho. Ele apresenta, então, essa questão da cientificação da civilização e a necessidade de distinguir entre questões técnicas e práticas. E entre disposição técnica do mundo e ação no mundo. Ele faz todo um caminho, pode passar, Diogo, por favor? Ele faz todo um caminho que mostra que o pensamento moderno se faz como uma afirmação do esclarecimento contra o dogmatismo. E há uma dialética dessa afirmação do esclarecimento diante do dogmatismo, onde a questão da praxis é apresentada como o que é teoria para os modernos. E como que a teoria deve orientar a praxis para os modernos. Na questão do esclarecimento, da Aufklärung, do iluminismo, vamos trabalhar de forma diferenciada com os dois conceitos, na concepção do esclarecimento, a teoria deve iluminar a praxis por meio de uma decisão. E todo o desafio do Habermas é mostrar que, historicamente, a concepção teórica do esclarecimento não se dissocia da questão do valor e da necessidade de decidir sobre valores. A razão do esclarecimento é uma razão que decidiu pela emancipação. É uma razão interessada. É uma razão que quer algo e que se funda no interesse. Qual é esse interesse? O interesse de emancipar-se contra o dogmatismo. Bem, essa razão decidida, ele mostra que passa por uma dialética do materialismo do esclarecimento,
na luta contra os preconceitos, na luta contra o dogmatismo. Depois passa por Fichte, onde a razão não é mais uma razão teórica que guia, mas é uma razão prática, é o princípio de uma subjetividade que é capaz de produzir o mundo, então tem uma alteração. E depois, com Marx, você tem uma reelaboração, que é uma reelaboração que Habermas se aproxima muito, mas também critica a concepção marxista, como todo mundo sabe, já ouviu falar. Você tem uma reformulação da concepção de praxis, onde não há uma produção de conhecimento do mundo sem haver uma mediação do saber teórico pelo conhecimento das coisas, que passa pela capacidade também de saber transformá-las pelo ideal, buscando o ideal de emancipação. Vamos entender mais claro mais na frente. Tá? E com Marx surge a ideia de uma crítica da ideologia. Qual é o ponto para a gente, que é importante? Ele fica com o ideal marxista, que é o ideal que todo mundo já deve ter ouvido falar. O ideal de o que era emancipação? Emancipação é a crítica da consciência reificada, é dos processos de alienação, reificação e fetichização do mundo. Uma consciência deve, por meio de um processo metódico, ser emancipada das formas de dispersão da consciência quando o mundo se inverte, onde as coisas se tornam sujeitos e os sujeitos se tornam coisas, e onde os próprios homens se relacionam entre si, e as mulheres também, de forma reificada, ou seja, se tratando como meios para fins e não como fins em si mesmo. Continue, por favor. Bem, qual é, então, a concepção que ele traz? Em primeiro lugar, temos que já estar certos, ele é um moderno, ele ainda está vinculado, se filia a um projeto de esclarecimento, ou seja, não há teoria relacionada com a praxis que esteja desvinculada de um determinado interesse, uma decisão. Qual é ela? A luta pelo esclarecimento e contra o dogmatismo. Bem, quais são os três inimigos? Vamos caricaturar um pouquinho a questão. Quais são os três inimigos desse tipo de projetos de teoria crítica? O primeiro é o positivismo. E ele escreve uma obra, Conhecimento e Interesse, que é uma obra fenomenal, que ao mesmo tempo mostra a importância de uma ciência, que é a ciência empírico-analítica. Ele não é um sujeito que vai dizer, chutemos a ciência para fora do conhecimento. Não. Há um domínio, que a gente vai ver mais para frente, necessário das ciências empírico-analíticas, daquelas que lidam com o mundo objetivo, para saber e dominá-lo. Há um lugar necessário no mundo moderno. Mas a incompreensão do positivismo é quando tenta reduzir todas as questões de conhecimento a este tipo de produção de conhecimento que é da ciência empírico-analítica. Há um outro domínio de ciências que se vincula a outros tipos de interesse. Há as ciências hermenêuticas, que estão vinculadas ao interesse prático, no sentido antigo do termo, vinculada à praxis, a questão da intersubjetividade, que envolve uma socialização e uma individuação de sujeitos que estão mediados por símbolos. E há também a dimensão da ciência crítica, que não somente está preocupada com o interesse prático, mas também com o interesse de emancipação, que é se liberar de todas as formas de alienação e dominação e reificação humanas. Ele faz uma tipologia das ciências. E nisso daí ele fala, qual é o problema do positivismo? É quando ele tem uma autocompreensão dele mesmo errada. O positivismo acredita que tem um único princípio de conhecimento, mas, na verdade, é baseado num método que, por si só, tem uma legitimidade, mas até a própria autocompreensão de método é equivocada, porque ele precisa, sim, de uma outra dimensão, que é a dimensão hermenêutica, que ele não compreende. As próprias ciências precisam se fundar numa determinada razão hermenêutica, ainda que, na lógica da pesquisa científica, ainda que, na forma de operar, ela possa operar por formas monologais, sem basear-se num conhecimento dialogal, que é aquele que a hermenêutica busca. Bem, quais são os dois outros inimigos? São as duas formas contra a qual o Habermas combate de compreender a praxis. De um lado é o decisionismo. Quem já leu Weber aqui? Eu acho que todos já ouviram falar de Weber. O que Weber faz? Ele baseia-se numa compreensão decisionista de mundo. Ele, ao mesmo tempo, infla a racionalidade técnica, tá? A única forma de racionalidade plenamente racional,
me permitam simplificar o Weber, é aquela que calcula meios e fins segundo o princípio de eficiência. O restante, que são as questões práticas sobre valores, estão no domínio do quê? Da vontade e de uma decisão última diante dos valores. E nessa decisão última diante dos valores, beleza, a burocracia pode racionalizar o mundo, mas há de ter um líder, um Führer, que é aquele que vai fazer o quê? Decidir sobre os valores últimos das coisas. Não quer dizer que Weber seja nazista, longe disso, mas há uma possibilidade de apropriação nazista de Weber, que é aquela de Carl Schmitt, que é o papa do decisionismo e também do nazismo. Ele está lutando contra essa perspectiva de uma concepção de praxis onde qualquer decisão é irracional. Não é possível uma decisão razoável ou racional. Habermas tem um projeto de teoria que quer recuperar a dimensão da razão prática e da capacidade de decisões razoáveis sobre questões que implicam valores e normas. Ou seja, decisionismo não é um fundamento último das questões práticas, porque as questões práticas são, sim, racionais. Implicam uma determinada forma de racionalidade. E também contra o tecnocratismo, porque a tecnocracia tenta reduzir a praxis à técnica, tenta dizer que todas as questões práticas podem ser resolvidas por cálculos técnicos, por conhecimentos técnicos. E ele fala, a tecnocracia, no limite, leva ao decisionismo, porque há sempre um irredutível à racionalidade técnica. Você quer racionalizar tecnicamente o mundo, chega num momento onde é necessário tomar uma decisão que a técnica não consegue tomar. E aí vem o decisionismo forte, vem a necessidade de um ato de vontade. Então, há sempre um irracional que não é eliminável pela tecnocracia. Bem, técnica e ciência como ideologia mostra muito bem um Habermas que não é aquele que normalmente a gente conhece. É um Habermas que que questiona uma concepção de Marcuse. Não sei se alguém já leu Marcuse. Numa época, todo mundo, década de 60, 70, todo mundo lia Marcuse. Hoje em dia, Marcuse atola as livrarias dos sebos, porque ninguém mais lê. E é necessário lê-lo. Ele é importante, teórico. A concepção de Marcuse de racionalidade tecnológica, para reduzi-lo a um nível de didatismo, a concepção dele é que a racionalidade tecnológica é uma racionalidade de dominação. Isso leva a uma compreensão de modernidade que está bem na fileira da primeira geração de Frankfurt. A racionalização do mundo leva a uma império de uma racionalidade instrumental que leva a uma dominação total, a tal ponto que o mundo liberal, entre aspas, é tão totalitário quanto o mundo do totalitarismo comunista. Esse tipo de racionalidade instrumental leva ao mundo de alienação, reificação e autorreificação humana. O que o Habermas está dizendo? Não. Não é por aí. A racionalidade tecnológica não necessariamente é racionalidade de dominação. Há um enraizamento antropológico da técnica. Não é possível o humano sem tecnologia. A relação do homem com o mundo, ditada pela racionalidade instrumental, é enraizada antropologicamente. E ele faz uma antropologia filosófica. Recorre a alguns antropólogos filosóficos, principalmente Gehlen, onde mostra que a tecnologia, não é possível um mundo sem racionalidade tecnológica, e não é possível extirpar o humano de uma relação instrumental com o mundo. Pega uma antropologia filosófica que pensa a tecnologia como extensão das funções do corpo. Né? A luneta é nada mais que uma extensão do olho, a vareta é uma extensão da mão, a internet é uma extensão do cérebro e as tecnologias de informação são extensões do cérebro. Não tem como extirpar a tecnologia. Então, não é possível pensar um outro mundo possível onde se superaria uma racionalidade tecnológica e chegaria-se, de repente, a uma relação com a natureza baseada no care, ou baseado numa relação de não instrumentalização com o mundo das coisas. Não é possível. Estou simplificando, tá? E ele fala, não, é necessário fazer, então, uma história da espécie humana para se pensar, sim, um papel da racionalidade tecnológica. Qual é o problema do mundo moderno? Não é a existência de uma racionalidade formal, instrumental, uma racionalização tecnológica do mundo. O problema é quando essa racionalidade
elimina a outra dimensão do humano, que é a dimensão da praxis. Nesse ponto, ele não somente vê a racionalidade instrumental como tendo uma perspectiva antropológica, como também um papel histórico importante. Pode passar, por favor, Diogo. A racionalidade instrumental serve também para colocar à prova os conteúdos da tradição. Há uma dialética entre a racionalidade instrumental e a racionalidade comunicativa. Não é possível racionalizar comunicativamente o mundo sem racionalizá-lo instrumentalmente. E ele utiliza um modelo de público, de esfera pública, já nessa época, do John Dewey. Tá? Os conteúdos da tradição são apropriados por uma racionalidade pragmática que está orientada para as consequências da ação. Não há como você ter uma racionalidade pragmática que dispense os conteúdos da tradição, que dispense uma determinada relação hermenêutica com o mundo. Porém, uma vez agindo essa racionalidade pragmática, liberada das coerções da tradição, ela também apela à tradição a se racionalizar. Mostra que a tradição tem elementos irracionais que são postos, digamos, sobre o tribunal de uma razão consequencialista. Isso permite que a comunicação se deslanche, e se deslanche uma esfera pública, uma esfera crítica. Não tem como entrar nessa tese, mas a mudança estrutural na esfera pública mostra muito bem como a diferenciação do econômico em relação ao social permite uma destradicionalização do social e a formação de uma esfera pública. Sem mercado não há esfera pública, digamos assim. Sem mercado dissociado do social, destradicionalizado, não há esfera pública. É necessário que haja uma diferenciação da racionalidade formal e instrumental, tanto do Estado quanto do mercado, para que o mundo da vida, para utilizar a terminologia dele da década de 80, entre no processo de racionalização comunicativa. Tá? Bem, já nessa época, ele diferencia então duas formas de racionalidade, e é aí que ele pega uma teoria da modernização que vai contra Marcuse. Há uma dimensão do trabalho social e uma dimensão da interação social. Passa, por favor, Diogo. E aí tem a diferença. De um lado, a dimensão da institucionalidade, da instituição, das interações humanas. Do outro lado, a dimensão do trabalho humano. A interação humana é mediada por símbolos. A dimensão do trabalho humano é aquela onde há uma ação instrumental diante do mundo que é objetivado, ou uma relação estratégica. Se quiserem, depois eu diferencio o que é instrumental e estratégica. As regras institucionais são baseadas em normas e valores. As regras do trabalho social são baseadas em regras técnicas. O nível de linguagem é diferente. Qualquer relação de interação necessita de uma linguagem mediada por símbolos e dependente de contextos de ação e de compartilhamento de significados intersubjetivamente. Já o trabalho social a dimensão do conhecimento instrumental pode trabalhar com uma linguagem meramente operacional, matemática. Tá? Você pode objetivar a linguagem e sair do contexto dialogal e produzir um sistema axiomático, demonstrativo, analítico, que produz um conhecimento que não depende de compartilhamento intersubjetivos de significados. Bem, ele faz toda uma diferenciação, não vou trabalhar isso aqui, senão a gente vai tomar o tempo todo, onde ele fala, olha, há duas formas de racionalização do mundo, que estão articuladas dialeticamente. Marcuse só olha essa aqui, o crescimento das forças produtivas, a extensão do poder de dispor tecnicamente as coisas como sendo a única dimensão do processo de modernização. Ele fala, não, há toda uma outra dimensão do processo de modernização, de racionalização do mundo, que está articulado com a racionalização formal e instrumental, que tem uma potencial de emancipação, de individualização. E, anotem, por favor, e é esse que é o ponto, individualização e socialização estão associados com uma liberação de uma comunicação livre de violência. E isso é a preparação para a questão do espelho inverso.
O que é emancipação para Habermas? Liberação de uma comunicação liberada de violência, onde se possa obedecer a comunicação aos princípios de intersubjetividade mediada linguisticamente por símbolos, sem fundar-se, sem determinar-se numa relação prévia de poder ou uma relação prévia baseada numa instrumentalização das coisas. Essa associação entre individualização, socialização e liberação da comunicação dá uma perspectiva normativa, onde, ao mesmo tempo, nós nos socializamos pela comunicação e nos individualizamos numa determinada individualidade que vai ser não repressiva, vai ser emancipada. O indivíduo se emancipa por processos comunicativos numa relação social isenta de violência. Bem, mas qual é o problema? E aí, se ele critica Marcuse, também ele constrói uma interpretação da modernidade que não é nada simpática ao que está acontecendo. Muito rapidamente, você tem uma máquina no processo de modernização no capitalismo tardio. Se quiserem, depois eu falo o que é esse tal de capitalismo tardio. Tá? Numa época onde a ciência e a técnica se tornam motores da força de produção. E há um ciclo de feedback, de retroalimentação entre ciência, técnica, administração e indústria, onde há uma tendência de predominância do imperativo de disposição técnica das coisas, do imperativo de administração dos homens e de suas relações, por meio da tecnologia, por meio da técnica, em detrimento de uma dimensão afinal, que projeto de boa vida nós queremos, ou de vida boa nós queremos, que tipo de interação social tida como legítima podemos implementar, que tipo de ordem política legítima devemos implementar, tudo isso é posto de lado, a partir de uma confusão entre técnica e prática. As transformações estruturais desse período envolvem a necessidade de uma reprodução expansiva da economia, para depois redistribuir algumas gratificações para construir uma lealdade das massas. Você tem uma privatização dos interesses e uma despolitização da esfera pública. Você tem uma tendência a uma consciência tecnocrática e a um processo de auto-reificação e reificação humana. Tudo isso quando a racionalidade técnica, ela não está no vácuo. A racionalidade técnica tende a predominar porque há um processo social, econômico, que se deslancha e leva, digamos, a uma tendência estrutural de uma racionalidade técnica a predominar sobre a praxis. Não é porque as pessoas são malvadas e estão somente pensando nos seus interesses. É porque o processo de transformação do capitalismo tardio leva os indivíduos a serem pressionados a realizar imperativos sistêmicos, imperativos coerção para agir conforme poder e dinheiro. Tá? Numa sociedade que já se formar, que é a sociedade de consumo. Bem, e aí vem o segundo ponto que é importante. O que a gente falou lá atrás? Uma racionalização comunicativa, ela só é possível levando a um ciclo, digamos, virtuoso de individualização e socialização quando se libera a comunicação pública. Só que no mundo do capitalismo tardio, você tem um processo inverso. Você tem um processo de distorções e bloqueios sistemáticos da comunicação, que levam a um enfraquecimento da esfera pública, levam ao enfraquecimento das questões práticas, levam ao enfraquecimento daquilo que é o projeto do esclarecimento. Ou seja, a teoria da emancipação dele é de liberação da comunicação pública livre, isenta de violência e de coerções externas às próprias regras da comunicação. Mas aí que é o ponto. Ele chega aí, mas no final das contas, Habermas, mas você fundou normativamente adequadamente a sua teoria? Você está dizendo que o projeto do esclarecimento e a emancipação humana é baseada numa relação virtuosa de feedback entre individualização dos sujeitos,
socialização dos sujeitos em relações intersubjetivas mediadas por símbolos, onde haverá, então, aí um caminho de emancipação humana. Mas você está bem fundado normativamente? E aí que é o passo que ele vai dar para chegar a necessidade de fundar normativamente, de forma consistente, essa concepção normativa que o guia leva ele a um segundo passo, que é o da virada, a famosa virada pragmático-linguística. Afinal de contas, como fundar normativamente a teoria crítica? Qual é o método de pesquisa crítica? Ele pressupõe um monte de coisa, mas ele não consegue ainda estabelecer racionalmente os fundamentos da teoria normativa que o guia. E, diante de demandas, de críticas a ele, ao método que ele utiliza, autorreflexivo e tal, ele vai dar uma virada e vai linguistificar o argumento dele. Vai buscar ele vai tentar mudar o paradigma, aí vem as coisas, as noções que a gente já teve, já vou falar muito. Sai de um paradigma do sujeito para um paradigma da comunicação. Não vou entrar nisso aqui, a gente pode depois... não vou entrar em detalhes, a gente pode depois conversar. Há um método de autorreflexão, que é aquele que predomina nesse período, e depois ele parte para um método de reconstrução racional, onde, até mesmo diante de um diagnóstico muito pessimista do que acontece no tempo presente dele, década de 60 e 70, ele busca uma outra forma de fundamentar, que não é mais numa crítica imanente. Depois eu posso falar mais sobre isso, o que é crítica imanente, tá? E parte para uma fundamentação quase transcendental da teoria normativa dele, né? A crítica, ela, para se fundamentar, tem que se fundamentar em bases sólidas. E essas bases sólidas não são mais baseadas no método autorreflexivo, que depende de uma crítica imanente dada pelas condições sócio-históricas da própria crítica. Não é método marxista mais. Aí dá uma virada meio que kantiana. Eu, para fundamentar a minha crítica, não posso partir de uma crítica imanente, dada pelas condições sócio-históricas da própria crítica, que permite você pensar ao mesmo tempo um processo de emancipação humana dada pelas... Hic Rhodus, hic salta, não é uma regra que funciona muito dentro das condições vigentes do capitalismo tardio. Você, ao invés de seguir uma determinada concepção de prático-crítica marxista, ele dá uma virada para uma concepção transcendental ou quase transcendental, a partir de um outro método mais kantiano, que é o método da reconstrução racional. Mas antes de entrar nisso, eu tenho quanto tempo ainda? Então beleza. Até 11 horas dá para ir, né? Mas antes dele dar essa virada, tem um outro aspecto da moeda. A gente falou teoria e praxis, e técnica e ciência como ideologia. Quem ele está criticando aí? Tecnocracia, positivismo, decisionismo. Dentro de um contexto histórico, qual é ele? Capitalismo tardio, transformações dessa sociedade capitalismo tardio, onde técnica e ciência se tornam a força de produção e levam ao processo, ao surgimento de novas ideologias. Uma nova ideologia que não se adequa mais à ideologia burguesa. Eu não vou entrar nisso, depois você pode perguntar, qual é a diferença entre a ideologia burguesa do século XVIII e XIX para a ideologia da sociedade capitalismo tardio? Para ele é completamente diferente. De tal forma que o paradigma marxista não se presta mais para uma interpretação do que acontece, muito menos para a solução. Tá? Mas tem um outro lado da moeda, que é a crítica à hermenêutica, onde é aí que ele fica mais clara a concepção dos processos sistemáticos de distorção da comunicação. Mais uma nota, já da técnica e ciência como ideologia, tem uma dimensão de distorção sistemática, vocês pegaram? Distorção sistemática do quê? Da comunicação na esfera pública. Há condições estruturais que levam a bloqueios e distorções do próprio debate público, onde o debate público tende a eliminar e expurgar questões práticas, e levam a uma formação de uma consciência tecnocrática que bloqueia uma argumentação que segue os próprios princípios da argumentação. E, pelo contrário, não somente bloqueia, mas desloca as questões sempre para uma dimensão da técnica, onde um processo de deliberação, uma democracia deliberativa é bloqueada,
uma esfera pública baseada no princípio de publicidade é bloqueada. Então, há como, e ele projeta aí, como você pensar a crítica da ideologia das nossas sociedades como sendo uma das ciências que se dedicam a isso, a análise dos processos de distorção sistemática da comunicação. Nesse caso, vai fazer aquilo que ele fez na mudança estrutural da esfera pública, que é analisar as transformações da esfera pública na sociedade de capitalismo tardio. Por que a esfera pública não atende a seu papel? Por que a esfera pública é privatizada? Por que os indivíduos são despolitizados? Por que a questão prática não entra em cena e a técnica predomina? Por que a política vira marketing político? Por que quase tudo se torna uma questão de aclamação das elites e das oligarquias, e não uma decisão baseada no que os cidadãos querem? Ele analisa tudo isso, tá? Mas tem outra dimensão, que é a crítica hermenêutica. O que é hermenêutica, de forma bastante simplificada? Ela parte de uma reflexão sobre duas artes que estão relacionadas entre si. A arte de compreender e de fazer compreender, que é a arte hermenêutica. E a arte de decidir, convencer e atuar persuasivamente sobre outros. Influenciar as pessoas, ou levá-las a um entendimento, ou levá-las a uma determinada decisão, que é a arte retórica. Essas duas artes, elas estão casadas numa determinada forma de racionalidade que o positivismo tenta eliminar, que não consegue compreender, que é a da razão hermenêutica, que é a experiência hermenêutica de mundo. A razão técnica tenta eliminar a racionalidade retórica. Quem manda? Sofistas e bons políticos que argumentam bem e persuadem as pessoas ou convencem as pessoas do que é melhor? Não. Burocracia, cientistas e técnicos que decidem as coisas. Então, tiremos aqueles que argumentam, porque argumentar não interessa. Cadê o modelo? Cadê o modelo que mostra que a decisão de política econômica mais correta é esta? Não precisa dialogar, não precisa consultar cidadãos quando há um imperativo técnico. E quando há uma racionalidade técnica imperando. A racionalidade hermenêutica mostra que, calma aí, boa parte da nossa experiência, e aí é a questão do Gadamer, na verdade, a hermenêutica é aquilo que está ontologicamente vinculado à experiência humana. Toda experiência humana é hermenêutica, não há nada fora da hermenêutica. Há uma pretensão à universalidade da hermenêutica. E a hermenêutica filosófica, ela é reflexão crítica sobre essa experiência prática do humano. E o Gadamer, então, retoma a concepção antiga de praxis e faz a diferenciação, junto com Hannah Arendt, que também está trabalhando, não que os dois dialoguem diretamente, mas são duas formas de retomar a questão da política antiga, a dimensão da praxis, dissociando ela da concepção de técnica que imperava no momento. Bem, o que é a hermenêutica filosófica? É um saber reflexivo e crítico das experiências que fazemos com a linguagem no exercício de nossa competência comunicacional. Temos uma competência comunicacional, temos uma capacidade de nos comunicar, de compreender e de fazer compreender as coisas, de persuadir e convencer, que existe, está aí. Não é algo a se provar cientificamente. Nós somos linguagem, nós somos um diálogo. E a gente não pode sair desse diálogo que nós somos. Tá? A questão é entender como que essa competência comunicacional é acionada. Por que regras? De que forma? Somos seres de linguagem. Vai lá. Bem, qual é o problema da questão? Aqui são alguns aspectos da hermenêutica, tá? Que eu não vou trabalhar. Tudo é traduzível, há um princípio de tradutibilidade geral, que é permitido pela capacidade que a própria linguagem tem de se autotranscender. A própria linguagem cotidiana produz metalinguagens, e que permitem você traduzir linguagens entre si. Por exemplo, português para inglês, inglês para português, para, sei lá, hebraico, porque a própria linguagem possui a capacidade a própria linguagem cotidiana que nós usamos, possui essa possibilidade de, por meio de metalinguagens, ser traduzida para outras linguagens, tradições para outras tradições, e essa experiência hermenêutica
baseada numa estrutura dialógica, não tem como falar de hermenêutica aqui, e é esse que é o ponto aqui, ela está sempre na necessidade de operar a partir de uma estrutura preconceitual de mundo. A ciência busca reduzir, digamos, o mundo ao conceito, tirando a dimensão. Qual o ponto do esclarecimento que a gente já viu atrás? É a luta contra o dogmatismo. Luta contra, para um Barão do Bach, luta contra o preconceito. E o Gadamer recupera a importância do preconceito, que é mais fundamental, na verdade, é essencial para qualquer compreensão de mundo. A dimensão preconceitual, que é a inserção de nós enquanto seres de linguagem, portanto de diálogo, sempre estará presente, como um entendimento prévio que permite qualquer comunicação possível. Há sempre esse entendimento prévio que é transmitido, a gente está sempre inserido numa tradição, depende de uma dimensão preconceitual de mundo, da qual partimos para poder compreendê-lo. Nesse sentido, você não tem como, a gente não tem como seguir muita gente, mas o ponto é, você não tem como operar pelo método científico, abstraindo da dimensão, da tradição, do preconceito, que é pré-determinante, não é uma boa linguagem, em relação à racionalidade científica. E nesse ponto, o nosso autor, pode passar por favor, Diogo, ele acaba, segundo a interpretação que Habermas faz do Gadamer, acaba recuperando um elemento positivo do preconceito e do dogmatismo, contra o qual o racionalista do esclarecimento, chamado Habermas, jamais vai aceitar. Tá? É sim necessário você ter um processo de objetivação, que é aquele que só pode ser adquirido por meio de uma metodologia científica. Bem, nesse ponto, ele diferencia entre duas formas de ciência. 5 minutos, beleza. Duas formas de se relacionar com a linguagem. A linguística e a hermenêutica. A hermenêutica, ela vai analisar as competências comunicacionais, as faculdades que nós temos naturalmente, enquanto detentores de uma linguagem cotidiana, de falar, compreender, se fazer compreender. Bem, a linguística analisa não competência comunicativa, mas competência linguística. E ela opera por um outro método. Principalmente, ele está falando de linguística pensando em Chomsky, tá? Não é Saussure, é em Chomsky. Analisa as regras generativas que compõem o sistema linguístico. A linguística, ela então analisa a linguagem buscando regras generativas universais. Tá? Tenta produzir um saber universal, que é recusado pela hermenêutica, porque a razão hermenêutica ela tem que agir ao mesmo tempo numa interpretação infinita e jamais permite a ela totalizar o saber na produção de um conhecimento sistemático sobre a linguagem, porque a objetividade da linguagem é anterior à nossa própria possibilidade de conhecer o mundo. Você tem uma dimensão, já a linguística, ela traz a possibilidade de um método de reconstruir sistemas de regras linguísticas que permitem que um determinado agente linguístico, alguém que fale, sempre quando você falar, você vai ter que falar segundo regras gramaticais. E ela permite a produção de uma fala. E podemos construir uma linguística universal a partir da reconstrução das possibilidades de produção de atos de fala por meio das regras da gramática. Tá? Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que o Habermas vai desenvolver na sua pragmática universal, seguindo um caminho que é diferente daquele da hermenêutica. Segue, por favor, Diogo. Bem, estamos indo para o final dessa primeira parte. Quais são, então, os limites da hermenêutica? Primeiro limite da hermenêutica é que ela não lida com todo o conhecimento possível. Ele liga com uma dimensão do conhecimento. Qual é ele? Aquela vinculada ao interesse prático.
a relação intersubjetiva mediada linguisticamente, comunicativamente, onde se aciona competências comunicacionais, inseridas em tradições, inseridas numa determinada biografia de um sujeito. Tá. Do outro lado, você tem sim uma dimensão da produção do conhecimento, que ele não joga a criança fora junto com a água do banho, que é a dimensão das ciências empírico-analíticas. As ciências operam por uma racionalidade monológica que não tem como você eliminar. Inclusive, se a linguística, se a gramática generativa produzir um conhecimento das regras generativas que operam toda e qualquer linguagem particular, ela prova que a hermenêutica está errada. Tá? Só que tem um outro lado, que é o mais interessante, que é falar o seguinte: a hermenêutica, ela não consegue lidar, sobretudo, com uma determinada experiência que nós descobrimos o tempo todo, que é a existência de processos de pseudocomunicação e processos de distorção sistemáticas da comunicação. Entre dois atores que agem segundo suas competências comunicacionais, há a possibilidade de ocorrer distorções, desentendimentos, que envolvem que os dois sujeitos não conseguem compreender. E que, por mais que você queira esclarecer hermeneuticamente, você não consegue compreender pela interação comunicativa. Você precisa de um terceiro. E a psicanálise traz, então, a experiência do quê? Processos patológicos, sintomáticos, onde você percebe que tem que entrar num processo de compreensão que não é compreensão hermenêutica, onde você vai tentar buscar um esclarecimento. Sempre dá para ir além, num processo comunicativo, até chegar a um esclarecimento, afinal, do que estava tentando ser comunicado. Não. Você, pelo processo psicanalítico, você tem uma outra forma de compreensão que depende de uma teoria geral, que é a compreensão explicativa. Passa, por favor. O que a psicanálise traz? A existência de conflito insustentável e a existência de mecanismos de defesa. Há um predeterminado processo traumático, ele pega, sobretudo, a experiência neurótica. Tá? Há um processo traumático, aciona-se mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa leva a um processo onde a causa de uma determinada linguagem incompreensível, determinado sintoma incompreensível, ela é uma causa que está recalcada no inconsciente, para 0 minutos. Ela é inconsciente. E você precisa de um processo de fazer com que aquela causa volte à linguagem pública. Tá? Toda a interpretação do Habermas da psicanálise é o seguinte: você tem um determinado processo de distorção da comunicação que é dado pelo sintoma, que se decorre da retirada do conflito da linguagem da comunicativa. E ele vai para o inconsciente. E a distorção, a ininteligibilidade, depende da reconstituição da trajetória do paciente a uma cena primitiva que leva ao desbloqueio da comunicação. Dois indivíduos podem parecer estar se comunicando, mas o analista, treinado na teoria dele, vai descobrir que naquela relação aparentemente de entendimento, há uma cena que é uma cena onde há um desentendimento, uma pseudocomunicação. O indivíduo está agindo segundo regras que são buscadas em outro lugar. No quê? Numa distorção que você encontra a partir da teoria do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, do desenvolvimento do psiquismo infantil, a partir de uma determinada teoria que explica como que determinada manifestação sintomática aparentemente está seguindo regras de comunicação, mas na verdade está distorcida por causa de elementos traumáticos ou por causa de uma determinada experiência que faz com que haja uma pseudocomunicação, um pseudoconsenso, naquilo que para os indivíduos pode estar muito bem, obrigado, não há nenhum problema, todo mundo se entendeu. Bem, segue aí, por favor, rapidinho. Bem, para terminar, então, essa primeira parte, e depois eu vou para a segunda parte,
Tinha mais uns slides para a primeira parte, mas como a gente começou meia hora atrasado, né? O ponto para ele é o seguinte: quando ele traz a psicanálise, ele fala o seguinte: interessa-nos algo que a hermenêutica não permite compreender, a existência de processos de pseudocomunicação, onde parece que os atores estão agindo conforme o entendimento, onde parece que os atores se entenderam, na verdade há um processo de produção de distorções de comunicação que dependem de um conhecimento teórico sobre não somente quais são as competências comunicativas normais, como também quais são as formas de desenvolvimento que levam a formas patológicas de comunicação. Como que você pode ter bloqueios no processo de socialização? Como você pode fazer com que o indivíduo ele não consiga desenvolver, por exemplo, um ego forte, autônomo, mas porque houve uma má passagem de uma fase de desenvolvimento para outra fase de desenvolvimento. Ele se apropria da psicanálise para falar: hermenêutica, Gadamer, você não consegue lidar, a partir do método hermenêutico, com experiências de pseudocomunicação. Isso é possível a partir de uma teoria da competência comunicacional que permitirá, logo, desenvolver uma teoria das patologias comunicativas. E é aí que ele vai dar a virada para a pragmática universal, é aí que ele vai desenvolver as ciências reconstrutivas dele. A gente segue para isso na segunda parte da aula. Nós vamos fazer um breve intervalo, 10, 15 minutos no máximo, e depois a gente retorna.